Graça e paz, amados e amadas do Mão Amiga. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, mas antes eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Pai, usando a minha vida para trazer, Senhor, a Tua palavra e aplicá-la sobre os nossos corações, da maneira que o Senhor sabe que é preciso, Deus. A Tua palavra cura, liberta, salva, e o Senhor traz aos nossos corações também consolo, Pai, e direções. Que o Teu Espírito Santo encontre liberdade em cada coração. Pai, afofa a terra de cada coração que estará ouvindo, aguça os ouvidos, ó Deus, para que a Tua palavra venha trazer a resposta a cada vida que estará ouvindo. E enquanto meditamos nela, que o Senhor vá operando em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu quero começar lendo para vocês uma história. A fumaça se avolumava no horizonte. Fumaça onde não deveria haver fumaça. Pelo menos não uma coluna tão intensa como aquela. Não podia ser nada bom. Será terroristas? O que mais poderia ser? À medida que nos aproximamos, pudemos ver algumas chamas devorando pilhas de entulho. Ali onde existiam casas, ruas, parques, jardins, não havia mais nada. Fumaça, ruínas, cinzas e nada mais. Então, paralisados pelo choque, só nos restava observar assustados. Onde estavam as casas? Onde estavam as mulheres? Onde estavam as crianças? Nós nos inclinamos sobre o terreno, alguns deslizando, alguns saltando, alguns andando de um lado para o outro, caindo, levantando e caindo novamente. Cada homem correu até o local em que ficava a sua casa, agarrado à esperança de ver alguém mover-se nas ruínas. Um rosto querido, um vulto cambaleando que saísse da área devastada, mas não havia ninguém. Nenhum som além do estalido seco das chamas, soprado por um solitário vento do deserto. Onde estavam os corpos? Não vimos nenhum. Os terroristas tinham sequestrado todas as mulheres e crianças da vila. Choramos sem nenhuma vergonha. Alguns até lançavam maldições, outros, angustiados, gritavam o nome dos seus amados familiares. Murmurando uns para os outros, começamos a formar grupos, enquanto trocávamos olhares, acenando com a cabeça e manuseando nossas armas. Parecia um momento que antecede uma violenta tempestade, quando o ar se torna tenso e asfixiante. Foi quando ele caiu de joelhos, agitado em agonia. Não seria tão difícil se os seus entes queridos tivessem sido poupados. Não podíamos fazer nada, a não ser assistir aquela cena. E à medida que ele expressava sua tristeza, implorando por ajuda e direção, sua linguagem corporal começou a mudar. A tensão parecia que ia saindo dos seus ombros. As suas mãos se abriram e ele levantou a cabeça enquanto orava. Finalmente, levantando-se outra vez, limpou as suas lágrimas, alinhou os seus ombros e falou com voz firme: seja o que for, alguma coisa aconteceu naquela rocha no extremo da completa devastação. Naquele pequeno espaço de tempo, ele encontrou força, confiança e determinação revigorada. Deus deve ter lhe dado um plano também, porque não demorou muito até partirmos como vento no rastro dos invasores. Naquele momento, pudemos acreditar novamente e cresceu dentro de nós a confiança de que recuperaríamos das cinzas de Ziklag tudo o que havíamos perdido e talvez até algo mais. Bem, aqui retrata o cenário ocorrido e descrito em 1 Samuel, capítulo 30, onde Davi
após retornar de uma guerra em que os filisteus estavam caminhando contra Israel, e os filisteus recusam a presença, os príncipes, diz a palavra no capítulo 29, recusam que Davi estivesse com eles, com medo que Davi, aquele que foi conhecido por matar a 10 milhares, muito mais além do que Saul, eles não queriam, porque reconheciam que ele era um hebreu, que estava naquele momento escondido em Ziclag, terra onde o rei Aquis, rei dos filisteus, ele permitiu que Davi se instalasse. E Davi ficou ali servindo a esse rei. E ficou no lugar onde os inimigos de Israel habitavam, onde era a terra do inimigo. E nesse momento que ele volta, porque foi recusado estar com o exército que avançava para lutar e guerrear contra Israel, ele então chega e encontra a vila toda destruída, queimada, e as casas queimadas, e ele não encontra filhos, filhas. Não mataram ninguém, levaram todos cativos. Foi isso que aconteceu. E os 600 valentes que voltavam, querendo encontrar com a sua família, chegam lá naquela devastação e eles começam a chorar, prantear, depois que procuram e descobrem que não restou nada. Havia sido saqueada aquela vila pelos amalequitas, e só havia ali então fumaça. Então eles querem, com tanta amargura, diz a palavra, eles querem até apedrejar Davi. E Davi está ali chorando, assim como seus companheiros, chorando com amargura, mas eis que de repente Davi, ele então se lembra que ele tem um recurso importante nas mãos e ele vai orar. E ele pede para que o sacerdote venha, seja trazida a estola sacerdotal, e ali ele consulta o Senhor daquilo que ele devia de fazer diante de tudo aquilo que ele encontrou. E o Senhor dá a ele a resposta, e ele diz, o Senhor, vai, porque eu vou te dar tudo de volta, nada ficará na mão do inimigo. Seus filhos, suas filhas, todos os despojos serão trazidos de volta. Vai. Então ele, enchido de coragem agora, ele vai com os seus valentes. No meio do caminho, é claro, ele encontra dificuldades dentro do próprio grupo, porque eles estão cansados, demoraram 3 dias para voltar e encontraram aquela cidade daquela maneira e imediatamente já saíram. Então, parte do bando dele, dos seus valentes, ficam no caminho. Mas eles continuam. E eles, conforme Deus falou, retomam todas as coisas que foram levadas, retomam as suas esposas, os seus filhos, as suas filhas, e eles voltam para a vila cheios de alegria. Ainda no meio do caminho, no retorno, há ali uma discussão sobre a partilha de tudo que eles retomaram, porque alguns achavam injusto, aqueles que ficaram no meio do caminho, olhando ali a bagagem deles, que eles recebessem parte igual. Mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele diz não, eles vão também receber aquilo que lhes são de direito. E assim ele retorna e eles vencem essa batalha. Eu quero falar com você a respeito disso. Eu quero que você reflita comigo a respeito do que isso tem aplicação para as nossas vidas. Eu vejo aqui que Davi tem atitudes que são extremamente importantes em meio
há um contexto de guerra, de roubo, de um lugar devastado, e ele tem atitudes que nos ensinam o que fazer em tempos de guerra. Ele, um guerreiro de Deus, cheio da presença de Deus, e creio eu que Deus já estava ali livrando ele, porque ele estaria a caminho de uma batalha com os inimigos de Israel, e ele teria que se posicionar contra o seu povo. E Davi foi ungido e tinha uma promessa do Senhor sobre a sua vida. Ele seria rei de Israel. E claro que se ele entrasse nessa batalha, certamente o seu povo não o reconheceria como um hebreu digno de assumir ou sequer voltar à sua pátria. Quem dera assumir como rei sobre eles. Então, Deus com certeza, como a palavra que diz lá no Novo Testamento, em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Davi, embora estivesse abrigado no lugar onde o inimigo tinha domínio, em terras do inimigo, inimigos ferrenhos de Israel, ele era guardado pelo Senhor, porque as misericórdias do Senhor sempre estão sobre aqueles que têm um coração quebrantado diante do altar de Deus. E Davi era esse homem. Então eu quero refletir com você sobre 4 atitudes em meio à guerra. A primeira delas é que você e eu precisamos reconhecer. É o momento em que nós nos deparamos com a situação, reconhecer o contexto que você está vivendo, o contexto de batalha que você está enfrentando, e esse momento de reconhecimento que lá no verso 6 da palavra de 1 Samuel, capítulo 30, eu não vou ler ele todo, aconselho você ler. Lá diz que Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Eles chegam àquele lugar e eles veem apenas a fumaça e começam a procurar e não encontram nenhum corpo ali, e eles então chegam à conclusão: foram levados cativos, filhos e filhas foram levados, os seus gados foram levados embora pelos amalequitas. Esse momento é um momento de dor em que Davi chora. E diz a palavra do Senhor no verso 4, então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Eles choraram. Então, no momento em que você reconhece tudo o que está acontecendo, que você faz uma leitura franca do que você está vivendo dentro da sua casa, seja com a questão do vício, seja com a questão dos relacionamentos que muitas vezes estão deteriorados, você faz esse diagnóstico, você chora. Você chora até não poder mais chorar, porque nós somos humanos. Mas aquele que entrega a sua vida ao Senhor, ele não permanece no choro. O próprio salmista diz nos Salmos, Davi vem dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Lá no Salmo 30, verso 5, Davi diz isso. E nós vemos tantas vezes Davi dizendo, e quando ele faz um reconcerto com o Senhor, no Salmo 51, ele diz lá que Deus não rejeita um coração quebrantado. Então você pode chorar, eu e você podemos chorar diante de tudo que nós vemos, mas nós temos que nos reanimar, retomar uma posição de quem conhece o Deus que serve, o Deus do impossível, e nós recorremos a Ele. E a segunda atitude que Davi teve foi buscar e consultar o Senhor. E nós lemos isso ainda no verso 7 e 8, quando disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal.
E a Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Percebe? Essa segunda atitude de Davi leva ele a um outro momento da sua vida, daquele contexto que ele vivia. Ele sai do choro e vai à presença do Senhor. E nós sabemos que o sacerdote era aquele que ouvia a palavra do Senhor. Assim foi indicado pelo Senhor lá em Êxodo, em Levítico. Tinha uma maneira em que o sacerdote entrava à presença do Senhor e buscava uma voz, a voz de Deus, uma resposta para o povo de Deus. Era o sacerdote que fazia isso. E havia uma maneira com que ele entrava, e nesse momento Davi, sabendo disso, ele fala: traga-me a estola, que era a maneira com que eles se vestiam, e se vestiam de maneira pura, com linho fino, puro, branco, e tinha... Diz a descrição lá em Levítico, você pode ler, em Êxodo também, você pode ler, Levítico 28, você pode ler lá, ele nos conta como é que Deus determina com Moisés, como ele gostaria que Arão, né, fosse vestido. E diz nessa palavra que eles tinham uma placa, uma lâmina que vinha escrita: santidade ao Senhor, porque quando entrava na presença do Senhor, o Senhor era santo, é santo, e Ele exige que nós sejamos santos também. E santidade nada mais é do que separação do mundo. Mas Deus sempre está pronto, porque Jesus na cruz nos tornou possível acessar o Santo dos Santos. Então, quando a segunda atitude, quando Davi, ele faz isso, ele então pede que a estola seja trazida pelo sacerdote, e então ele consulta ao Senhor: eu devo fazer o quê? Eu devo perseguir esse bando? Será que eu vou conseguir alcançá-los? Então ele se dobra diante da majestade do Rei dos Reis, porque ele sabe que se Deus for com ele, se Deus disser, avalizar que ele vá atrás, ele vai sobreviver com todos e vai recuperar tudo. E assim tem que ser conosco, consultar ao Senhor. Você pode estar chorando, mas você precisa tomar essa segunda atitude, como Davi fez, de consultar ao Senhor, se render na presença dele, no seu secreto, chorar e dizer: Senhor, eu reconheço tudo que está acontecendo aqui, para mim é impossível, mas para ti não é impossível. Eu sei que o Senhor pode ir atrás daquele meu amado que está sofrendo, da minha amada que está em dependência, que está ali num estado de degradação, que está em morte espiritual. Deus é poderoso para ir em lugares que eu e você não podemos ir, e se Ele disser, que Ele vai dizer para nós: faça isso, faça isso, faça isso. O Senhor vai te dizer aquilo que você deve fazer, mas enquanto Ele não disser, você tem que se manter na presença dEle, em santidade, rendido aos pés do Senhor. E a terceira atitude que nós vemos é que ele espera, Davi espera resposta do Senhor. No verso 8 diz isso: ele aguarda, e aí o Senhor responde a ele. E somente quando o Senhor dá resposta a ele então pega os 600 valentes e sai a caminho, em busca daquilo que lhe foi roubado, em busca daqueles que foram levados cativos, filhos, filhas. Eu não sei quem está cativo, mas na sua casa, mas você sabe, Deus sabe. Apresente diante do altar as suas queixas ao Senhor, reanime-se e busque no Senhor direção para aquilo que você deve fazer, e o Senhor vai te dar essa direção. Foi o que Davi fez, e foi o que Deus fez com ele, e ele sai então a caminho da batalha,
para retomar aquilo que lhe foi roubado pelo inimigo. E essa é a quarta atitude. É o momento que Davi, ele vai então de volta, perseguindo o caminho que os inimigos, os amalequitas, levaram tudo que lhe haviam roubado, saqueado. E ele, no meio do caminho, encontra dificuldades, porque nós encontramos dificuldades no meio do caminho, mas ele não para. Quando alguns dos seus homens dizem, eu não vou, eu estou cansado, eu não posso ir, e ele diz, tudo bem, então vocês ficam aqui, nós vamos deixar toda a bagagem com vocês cuidam dela e vamos seguir adiante com aqueles homens que estavam determinados, encorajados e cheios de vontade de recuperar aquilo que lhes fora roubado. E eles seguem. E também no meio do caminho o Senhor vai prover pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te dar respostas, que vão seguir com você no caminho. Talvez sejam pessoas que não estejam, que você olhe e diga, mas que condição está essa pessoa? Mas é alguém que o Senhor vai fortalecer através da sua própria vida. Foi o que aconteceu. Encontraram um servo ali no meio do caminho, um servo dos amalequitas, que provavelmente adoeceu no meio de toda essa batalha, porque ele era um escravo e ele possivelmente tenha sido enfraquecido nessa servidão dele, e ele então não servia mais para o seu senhor, e ele abandonou ele ali. Esse amalequita abandonou esse servo, mas Davi chega ali, dá de comer para esse homem, faz um pacto com ele, e ele diz, eu vou levar vocês até lá. Então esse homem leva eles até lá, e lá eles recuperam tudo que lhes fora roubado. É isso que eu e você temos que fazer. No caminho, meu amado, minha amada, vamos encontrar dificuldades, mas nós não podemos nos render, porque quem está indo à nossa frente, quem está nos avalizando a seguir adiante, é um Deus que tudo pode, que está disposto a nos amparar, que vai suprir as nossas necessidades e estará conosco até a vitória chegar. E ele vai permanecer. A vitória final é quando nós nos encontraremos com o Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz, aquele que permanecer fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Permaneça firme. O Senhor está sinalizando para nós nesta noite que nós precisamos ter essas atitudes que teve Davi, para que nós cheguemos até a vitória. E lá no verso 18, 19 e 20 diz assim, assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou o gado. Deus está te dizendo e me dizendo nesta noite que nós precisamos permanecer firmes, sair do choro. O choro tem prazo. Tomar uma atitude, consultar, reanimar-se, consultar ao Senhor em segundo lugar. Em terceiro lugar, nós precisamos aguardar a resposta de Deus e seguir segundo a sua estratégia para as nossas vidas. E em quarto lugar, caminhar em meio à batalha, em direção a essa batalha, crendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas para nós. E lá o Senhor não vai permitir que o inimigo fique com ninguém cativo. Ele vai libertar aquilo que as vidas que estão cativas. O Senhor está dizendo, vai, batalha em oração, batalha em fé, que o Senhor vai te dar a vitória.
Deus abençoe a tua vida e a tua casa, que esta noite você seja fortalecido no Senhor, fortalecida no Senhor, e você não desista, porque o lugar aonde você tem vivido aí, talvez vergonha, batalha, o inimigo tem tornado cativo quem você ama. Vai ser o lugar onde Deus vai te dar vitória, porque foi assim com Davi e assim será conosco, porque o Deus que nós servimos, ele não muda, ele é o mesmo. Deus te abençoe. Fique com Deus.